tudo bem? Meu nome é Gabriel, sou líder de suporte aqui na PHS Brasil e hoje nós vamos falar sobre vulnerabilidades, né, na empresa com relação a equipamentos de TI, né, então a rede, usuário, colaborador, tá bom? Bom, para a gente falar sobre as vulnerabilidades que você pode identificar na sua rede na questão de tecnologia, a gente precisa, a partir do conceito, né, de 6 pilares aqui que eu defini nesse vídeo, tá? E esses 6 pilares aí vai começar você entender e procurar pensar, né, sobre a sua organização, como ela está e aquilo que você vai identificar aí se está vulnerável ou não. Então, os 6 pilares aí que eu coloquei aqui, normalmente são alguns pilares que a gente principalmente estuda quando a gente fala sobre segurança na área de tecnologia, são a estrutura, tá? A estrutura de rede, segurança aplicada, né, que normalmente antivírus, firewall, dispositivo, tá? Software, identidade, o colaborador, a pessoa que usa, a identidade de quem está utilizando e os dados, tá bom? Então, quando a gente está falando aqui um pouco sobre a estrutura de rede, né, da sua empresa, você tem que ter um conceito sobre ela do que você está utilizando aí na estrutura da sua rede. Se você tem equipamentos de ativos de rede novos, se você está utilizando somente um roteadorzinho de internet da provedora que você contrata para ter internet aí na sua empresa. Então, quando você vai falar sobre a parte de estrutura de redes e as vulnerabilidades que você pode encontrar nela, você tem que começar a pensar se a sua rede estrutural ela é empresarial, né, independente do tamanho da sua empresa, ou se ela é totalmente para casa, né, se ela é um uso mais pessoal. Então, se às vezes sua empresa ela começou a crescer muito, você tinha uma estrutura muito pequenininha, ela começou a crescer, e hoje você começa a pensar sobre a vulnerabilidade na parte de redes, você precisa fazer uma avaliação, ou se caso esses equipamentos começaram a se tornar muito antigos, né? Um segundo ponto é a segurança aplicada. A segurança aplicada, a gente fala muito sobre firewall, né? Então, existe o firewall do Windows, claro, do sistema operacional, se você tiver um sistema operacional, e existe também um firewall que pode ser tanto do seu antivírus, quanto o firewall de borda na sua rede, né? Então, você tem lá o roteadorzinho da operadora de internet. Depois desse roteador da operadora de internet, normalmente você pode ter um firewall de borda, um firewall de segurança empresarial, né? E ali você está falando mais de um ativo responsável por fazer um controle de tráfego na sua rede. Então aí você precisa ter aí, nós estamos falando sobre segurança aplicada já no conceito da sua rede. Você está criando métodos de verificação de segurança, uma aplicação de segurança, tá bom? O terceiro ponto é dispositivos. Então, quando a gente fala de dispositivos, você tem que começar a ter ideia de que se você tem computadores antigos na sua rede, então você tem um computador muito ultrapassado, ele é muito antigo, ele começa a se tornar vulnerável. Por quê? Porque você pode ter um sistema operacional antigo, você pode começar a apresentar problemas e colocar em risco os dados que estão naquele computador, e você também pode ter alguns recursos que aquele computador não atende à tecnologia atual. Por exemplo, o Windows 11. A gente tem uma playlist que fala sobre o Windows 11, né? E um dos pontos do Windows 11, que é para que eles possam ser instalados no computador atualmente, é que você tenha um chip de protocolo de segurança chamado TPM, que é 2.0. Então, se você tem um computador muito antigo, você não tem esse protocolo de segurança, não tem esse chip de segurança, né, num computador antigo. Então, esse é um dos exemplos de dispositivos de redes que eles podem estar antigos na sua rede, criando vulnerabilidade. Além disso, você também precisa ter uma ideia de quais os dispositivos que estão conectados à sua rede, tudo bem? Então, você tem uma rede segmentada, ela é uma rede que está dividida, você tem um Wi-Fi, por exemplo, ela está dividida entre um Wi-Fi corporativo, né, um Wi-Fi que faz parte da empresa, e um Wi-Fi de pessoas visitantes, uma pessoa que vem visitar a sua empresa, fazer algum tipo de negociação. Se você está misturando tudo isso na mesma rede, você não tem um controle dos dispositivos que estão ali conectados à sua rede e qual a vulnerabilidade que eles vão apresentar também para a rede da sua empresa, tá bom? Quando a gente fala de software, né, que é o quarto pilar aí nessas categorias que a gente separou, a gente está falando de alguns tipos de software. Você pode ter um software muito antigo na sua rede, e esses softwares antigos não atendem protocolos de segurança atuais, tá? Por exemplo, você sofre algum ataque de hacker ou de ransomware na sua rede ou no seu computador, e você tem lá o seu principal ERP da sua empresa e ele é antigo. Então, muitas vezes, ele não vai atender vários requisitos de segurança para proteger os dados que estão dentro do ERP. Ah, tudo bem, às vezes você não utiliza um ERP, mas você utiliza um pacote Office. Aí o pacote Office que você utiliza na sua empresa, ele é antigo, ele é 2007, 2010, um exemplo.
né? E aí você já está tendo um software antigo que também não vai atender vários pré-requisitos para outros softwares ou também de segurança. Então, todas essas questões de usar softwares antigos geram vulnerabilidades na sua rede. Outra coisa, se você utiliza softwares piratas, é a legalização desses softwares. É muito importante que você comece a caminhar para a legalização desses softwares, a integração desses softwares com as tecnologias atuais, né? Então você começa a precisar fazer uma análise de vulnerabilidade na sua rede, tá bom? Quando a gente fala de identidade, né, o quinto pilar aí que a gente separou, a gente está falando da identidade das pessoas que utilizam os dados da sua empresa, que utilizam os computadores, que utilizam todos os dispositivos, tá? Qual é a identidade desse colaborador, né? Se você tem um exemplo, um colaborador da recepção e ele tem acesso a dados que estão no financeiro, você não está fazendo uma divisão de identidade dele, você não está fazendo uma divisão dos dados da sua empresa, tá bom? Então é importante que a gente entenda cada colaborador, cada identidade, tanto individual quanto departamental, tá? E aí você também começa a trabalhar a identidade desses colaboradores. No conceito de identidade, a gente também vai falar um pouco sobre a segurança, né? Por exemplo, se a empresa toda utiliza a mesma senha, isso torna totalmente vulnerável. Você não tem uma identidade. O que é a identidade? A identidade é que cada pessoa tem as suas particularidades, né? Então, senhas diferentes, criptografias diferentes, acessos diferentes, tá? Então, você precisa garantir que os colaboradores, eles troquem as senhas recorrentes, eles não coloquem senhas fáceis, né? Por exemplo, o nome da sua empresa, @ e o ano atual. Então, é práticas comuns que as pessoas fazem e que você precisa identificar isso, criar a identidade de cada um para identificar as vulnerabilidades aí na sua empresa, tá bom? E aí, quando a gente chega no último pilar, que é os dados. O que são os dados? Os dados, basicamente, é a sua empresa, né? Sua empresa, ela processa os dados, ela retém dados, ela cria, ela mantém os dados, né? Você pode gerenciar os dados de outras pessoas, como você pode ter, ou reter, ou criar os próprios dados para expandir isso, para entregar a uma outra pessoa. Então, quando você tem esses dados, você tem que começar a criar uma hierarquia desses dados, uma segurança deles, e aí você começa a pensar, se a minha rede ela tem uma estrutura de rede física vulnerável, se eu não tenho uma segurança aplicada, antivírus ou firewall, se eu tenho dispositivos antigos, né? Se eu tenho softwares antigos, né? Se eu não faço a identificação, né? Crio a identidade de cada pessoa que está utilizando o meu ambiente por completo. Como estão os meus dados, ok? Então você precisa começar a pensar como estão os seus dados e quão vulnerável eles estão. Então, se você tem os dados salvos aí num servidor na sua empresa, como é que está esse servidor? Esse servidor está seguro? Você realiza backups desse servidor? Os backups são extraídos desse servidor e guardados em um outro local diferente? Quando a gente pode falar um pouco sobre disaster recovery, é um exemplo se acontece alguma coisa no prédio que compõe os dados dessa empresa. Então você guarda todos os dados no servidor e ocorre alguma coisa nesse prédio, se acontecer isso, os seus dados serão perdidos ou você faz um backup externo, né, à sua empresa. Então você tem que começar a pensar, ou caso o seu servidor seja hackeado e aí ele vai se comprometer todos os dados que estão ali hackeados. Você tem um backup versionado desses dados, né, e apartados da sua empresa, então a gente começa a fazer uma análise de segurança. Bom, pessoal, deu para vocês entenderem que o conceito de segurança ele é muito grande, tá? E a análise de vulnerabilidade, que é o princípio desse tema, dessa playlist que a gente vai falar, a análise de vulnerabilidade, ela vai pegar cada item desse pilar e vai compor vários temas de segurança, várias verificações detalhadas que você pode fazer, vários recursos que você pode utilizar para começar a caminhar para a sua rede se tornar cada vez mais segura e menos vulnerável, tá bom? Bom, pessoal, acho que é isso que eu tenho passado para vocês. É mais para instigar que vocês entendam quantos métodos aí existem, tá? De deixar a sua rede vulnerável e também de deixar a sua rede segura. Bom, pessoal, era isso. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Deixa um like aí no vídeo. Vai acompanhando a nossa playlist falando sobre segurança, vulnerabilidade, que você pode fazer para melhorar aí na sua rede. Pegar essa aqui tá para te ajudar. Segue o nosso canal, tá? Acompanha os nossos demais vídeos aí. Aquele abraço, até mais e tchau.